Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21. Amém? Não se embriaguem com vinho, porque perderão o controle. Em vez disso, continue sendo cheios do Espírito. Cantem em salmos, hinos e canções espirituais, uns para os outros. Cantem ao Senhor, façam música no coração. Deem sempre graças a Deus, o Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, nosso Cristo. Submetam-se uns aos outros no temor a Jesus. Podeis assentar. Amada igreja, antes de dar início a essa mensagem, as crianças que vão para as salinhas é da idade até 10 anos. Acima de 10 anos, nós ainda não estamos preparados para receber os teus filhos. Estamos estudando meios para estar recebendo outro público de criança acima de 10 anos. Mas as nossas professoras e a nossa salinha suporta ali, tem uma quantidade de crianças e a idade é até 10 anos. Amém? A igreja entende? Amém. Deus abençoe os irmãos. Meus queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração e se trata de uma preocupação no nosso meio, que é sobre a embriaguez. É um assunto até espantoso. Crente embriagado, espantem. Tem obreiros, líderes, membros que estão fazendo tratamento de alcoolismo. Foi bebendo devagarzinho, bebia um copinho hoje, um copinho amanhã, e se viciaram. E hoje se tornaram dependentes do álcool dentro da igreja. Aqui eu não encontrei esse caso ainda, graças a Deus. Mas antes que eu encontre esse caso, já vamos tratar sobre isso. Eu podia trazer esse assunto do culto de doutrina. Mas o culto de doutrina não tem essa quantidade de irmãos. Muitos trabalhos, outros têm, outros empecilhos de estar aqui. Mas o culto de ceia, Deus colocou no meu coração, que é um assunto, importante a gente tratar hoje. Então vamos lá. Paulo, nessa sessão prática, fala sobre a unidade e a pureza da igreja. Agora ele fala sobre os novos relacionamentos. No restante da carta, ele concentra em mais duas dimensões do viver cristão. A primeira dimensão diz a respeito aos relacionamentos práticos, que é o lar e trabalho. E a segunda dimensão diz a respeito ao inimigo que enfrentamos. Essas duas responsabilidades, lar, trabalho de um lado e do outro, o combate espiritual, são bem diferentes entre si. O marido e a esposa, os pais e os filhos, os senhores e os servos, são seres humanos visíveis e tangíveis. Ao passo que o diabo e suas hostes estão dispostos a trabalhar contra nós. São seres demoníacos, invisíveis e intangíveis. Nossa fé deve estar à altura dessas duas dimensões. Paulo introduz essas duas dimensões com um imperativo, preste atenção, com um imperativo e 4 gerúndios.
Enchei-vos, mais falando, mais louvando, mais dando graça, mais sujeitando. Paulo vem trazendo esses gerúndios dentro da palavra enchei-vos. Enchei-vos, mais falando, mais louvando, mais dando graça, mais sujeitando as vontades do Senhor. A primeira coisa que Paulo traz para nós nessa passagem dessa carta, do capítulo 5, do versículo 18 a 21, é a importância da plenitude do Espírito Santo. A importância da plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve, está nos versículos 18 a 21, que nós acabamos de ler. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida. Vou repetir. Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce na nossa vida. Paulo já falou que somos o quê? Selados pelo Espírito. E que não devemos entristecer o Espírito Santo. Agora, ele ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Por que Paulo traz essa exortação para nós dentro dessa carta, dessa passagem? Que sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos lá. É o Espírito Santo que nos convence de que pecamos. É Ele que opera em nós o novo nascimento. É Ele que nos ilumina o coração para entendermos a Escritura. É Ele que nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos batiza no corpo de Cristo. É Ele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem habita em nós. Por isso que Paulo usa esse gerúndio, enchei-vos. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas, todavia, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Apertou, né? Vou repetir. Paulo mostra para nós nessa passagem que todavia é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda assim, sem a plenitude do Espírito. Nos que já temos o Espírito, que somos batizados no Espírito, devemos agora ser cheio do Espírito Santo. Ninguém pegou. Nós que já temos, preste atenção,
Nós que já temos o Espírito Santo dentro de nós, e que somos batizados no Espírito, devemos agora ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Billy Graham é enfático sobre esse assunto. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Qualquer coisa menos que isso. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou selado no Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim. Mas a pergunta é que o Paulo está fazendo para mim e para você: somos cheios? Você é cheio do Espírito Santo? É isso que vem trazendo para nós. É uma das coisas que vem trazendo essa passagem para nós. Aqui também nós vemos duas ordens. Uma negativa e a outra positiva. A questão levantada pelo apóstolo Paulo é embriaguez ou enchimento do Espírito Santo. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você está vazio. E quem está vazio, abre a brecha para quê? Para o pecado. Por isso, muitos, igreja, no púlpitos, na liderança, na nave da igreja, estão embriagados. Não com espírito, mas com álcool, alcoolismo. Estão entristecendo o Espírito Santo. Estão brincando com o Espírito Santo. O Espírito Santo geme. O Espírito Santo chora. Porque em vez de embriagar na presença do Espírito Santo, em vez de ser cheio do Espírito Santo, estão embriagando com álcool. Nós somos chamados para ir lá e tratar de assunto de homens, crente, que se diz ser salvo, babando um travesseiro, vomitando de tão bêbado que estão. A pergunta é: embriaguez ou enchimento do Espírito? O tempo nosso hoje, nos dias de hoje, Paulo nos exorta: sejamos cheios do Espírito Santo, para que essas mazelas do inimigo não nos contaminem. William MacDonald, famoso teólogo, ele diz que as escrituras não condenam o uso do vinho, mas condena o seu abuso. Porque a palavra diz: não embriagueis. O uso do vinho como medicinal é recomendado em Provérbios 31, 6 e 1 Timóteo, capítulo 5 e 23. Jesus transformou a água em vinho. Mas o uso do vinho se torna abuso sob certas circunstâncias. Primeiro, o uso do vinho torna-se abuso quando descamba para o excesso. Hoje eu bebo um copinho, assim. Amanhã, meio copinho. Depois da manhã, 2 dedos. E depois 2 taças. Depois a garrafa. E depois eu não consigo largar mais. O uso do vinho torna-se abuso quando descamba para o excesso. Ele me controla, eu não controlo ele mais. Por isso, no nosso estatuto proíbe beber.
para que eu e você não escandalize a obra do Senhor. Já pensou? Você chegar na casa do pastor, ou chegar perto do obreiro, ele está bêbado, aquele bafo de álcool, já pensou? Que tragédia, que tristeza. Em vez do abençoado estar cheio do Espírito Santo, está bêbado, está alcoolizado. Por quê? Começou com uma dosinha, 2 doses, 3, meio copo, 2 copos, uma garrafa. Quando o vinho se descama para o excesso. Segundo, o uso do vinho torna-se abuso quando o indivíduo passa a ser dominado por ele. E quando você é dominado pelo vinho, você só não bebe o vinho, mas bebe a cerveja, bebe o uísque, bebe a batidinha, bebe outras coisas. E uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Um pecado chama outro. E se torna uma multidão de pecados. Terceiro, o uso do vinho torna-se abuso quando essa prática ofende a consciência fraca de outro crente. O uso do vinho torna-se abuso quando fere o testemunho cristão na comunidade e não passa a mais glorificar a Deus. O uso do vinho se torna abuso quando há alguma dúvida na mente cristã sobre essa prática. O apóstolo começa fazendo determinada comparação entre embriaguez e a plenitude do Espírito. Em primeiro lugar, a semelhança superficial. Quando uma pessoa está bêbada, dizemos que está sob a influência do álcool. Com certeza um cristão cheio do Espírito está sob a influência do poder do Espírito Santo. Em ambas as proposições, há uma mudança de comportamento. A personalidade da pessoa muda quando ela está bêbada. Ela se desinibe, não se importa o que os outros pensam dela. Perde o pudor, perde a vergonha. O segredo é: abandona-se o efeito da bebida agora e enche do Espírito Santo. Aleluia. Não é amanhã, não é depois. Agora, põe no seu coração. Se aqui tiver alguém com esse pensamento, com essa prática, abandone o efeito da bebida agora na sua vida e enche do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo entrega-se ao controle do Espírito. E a sua vida fica livre e desinibida. Porque se você não está no controle do Espírito, se o Espírito Santo não rege a sua vida, você não está cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, Paulo vem trazendo um contraste profundo. Na embriaguez o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito, ele ganha o controle de si. Pois o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Martin Lloyd Jones, médico e pastor, ele disse: o vinho é o álcool, farmacologicamente falando, não só estimulante, mas depressivo. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos.
O álcool é o ladrão de cérebro. A embriaguez deprime o cérebro, tira o homem do autocontrole, da sabedoria, do entendimento, do julgamento, do equilíbrio e do poder para avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. O que o Espírito Santo faz é exatamente oposto na nossa vida. Aleluia. Ele não pode ser posto no manual da farmacologia, mas ele é um estimulante antidepressivo. O nosso Espírito Santo é um estimulante antidepressivo. Aleluia. Por isso que Paulo nos adverte, nos exorta: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Porque isso estimula a mente, o coração e a vontade. Quem é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estimula a mente, o coração e a vontade. Aleluia. Em terceiro lugar, Paulo vem trazendo outro resultado, o resultado oposto. O resultado da embriaguez é a dissolução. No grego é assotia. As pessoas que estão bêbadas entregam-se às ações desenfreadas e são absolutas e descontroladas. Perde o pudor e a vergonha com suas atitudes e envergonha o seu lar. Trazem desgraças, lágrimas, pobreza, separação e impróprio à família. Quantas famílias destruídas, quantas famílias devastadas, quantas famílias que estão chorando, lamentando por causa dessa maldição da embriaguez, do álcool. Porque se buscasse encher do Espírito Santo, tinha domínio próprio, tinha bondade, tinha mansidão, tinha equilíbrio. Aleluia, glória. Muito infelizmente, irmãos, dentro da igreja, busca uma fuga para os seus problemas no fundo de uma garrafa. É triste. Principalmente esse que gosta de ficar ouvindo coach. E coach não prega a verdade. E se você não ouve a verdade, a sua alma não vai ser alimentada. E você não vai se encher do Espírito Santo. Porque conhecendo a verdade que vai nos libertar. Por isso que muitos dentro da igreja estão buscando a solução no fundo da garrafa. Pastores, membros, líderes, esqueceram de olhar para Jesus. Esqueceu os princípios bíblicos, deixaram de orar, deixaram de jejuar, deixaram de buscar a face do Senhor, deixaram de buscar a presença do Espírito Santo, não se encheram do Espírito, mas se encheram do álcool. Mas o que encontra é apenas um substituto barato, falso, maldito e artificial para a verdadeira alegria. A embriaguez leva à ruína. A embriaguez leva à ruína. A palavra grega sotia envolve não apenas a ação descontrolada do homem bêbado, mas também a ideia de desperdício.
A sodia ou a dissolução é a fruição desmedida, caracterizando aqui um modo de vida igual de Sodoma e Gomorra. Concretamente, a expressão pode referir-se ao desregamento sexual. Todavia, o resultado da plenitude do Espírito é totalmente diferente. Em vez de nós avaliar ou embrutecer, o Espírito Santo nos enobrece e eleva na presença dEle. Oh, glória! Torna a luz, nos torna mais humanos e mais parecidos com Jesus. Por isso que Paulo exorta: enchei-vos do Espírito Santo. Somente dessa forma que nós vamos se tornar mais humanos e mais parecidos com Cristo. É se enchendo do Espírito Santo. Aleluia. O apóstolo Paulo agora lista outros 4 benefícios de se estar cheio do Espírito Santo. O apóstolo fala sobre 4 benefícios da plenitude do Espírito Santo. O primeiro resultado é a comunhão. Está no versículo 19. Paulo diz: fala entre vós com salmos. Fala entre vós com salmos. Esse trecho nos fala de comunhão cristã. O crente cheio do Espírito não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, de inveja, de ressentimento. Sua comunicação é só de elevo espiritual para a vida do seu irmão. John Stott diz que o contexto é o culto público. Alguns dos salmos que cantamos são na realidade na adoração a Deus, mas sim a exortação mútua. Um bom exemplo é o Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Aleluia! Essa comunhão na adoração é um convite recíproco ao louvor, um enchimento do Espírito. E esse enchimento do Espírito é remédio de Deus para toda sorte de visão da igreja. A falta, escute isso agora, a falta de comunhão na igreja é carnalidade e infantilidade espiritual. A falta de comunhão na igreja é carnalidade e infantilidade espiritual. No culto público, o crente cheio do Espírito Santo edifica o irmão, sendo bênção em sua vida. Você tem sido bênção na vida do seu irmão? O teu culto, a adoração a Deus tem sido bênção na vida do seu irmão? Você que diz que é cheio do Espírito, nós que dizemos que somos cheios do Espírito, nós tem sido bênção na vida do nosso irmão? Como está a tua comunhão com o teu irmão hoje? A falta de comunhão na igreja é carnalidade. Segundo resultado, é adoração. Está nos versículos 19, parte B.
Diz Paulo, cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Aqui o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. Não é adoração fria, formal ou sem entusiasmo. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo e profusa alegria. Aleluia! Ele usa toda a sua mente, emoção e vontade para adorar a Deus. O culto não é carnal nem morto. Não podemos confundir entusiasmo com barulho cardinal e nem com emocionalismo. Porque barulho, emocionalismo não é característica de um crente cheio do Espírito Santo. Muitos pulam, falam língua, profetizam, mas não é cheio do Espírito Santo. Muitos pregam, cantam, mas não é cheio do Espírito Santo. Quer uma prova? Quer uma prova que não é cheio do Espírito Santo? Muitos que pulam, falam línguas, rolam pelo chão. Quer uma prova que eles não são cheios do Espírito Santo? Esses mesmo que pulou, que falou em línguas, profetizou, cantou, no dia seguinte estava pecando. No dia seguinte estava em um motel. No dia seguinte estava se embriagando. No dia seguinte estava falando mal do irmão. No dia seguinte estava murmurando. É cheio? Isso é ser cheio do Espírito Santo? Quem é cheio do Espírito Santo, o teu ato e as tuas atitudes é contínua. Independente se é quarta, sexta, domingo, ele está cheio. Ele está cheio hoje, ele está cheio amanhã, ele está cheio depois, ele está cheio todos os dias. E como nós estamos cheios todos os dias? É através das nossas atitudes em meio à sociedade. Comprando e pagando, perdoando o próximo, dando um bom testemunho. Exercendo o fruto do Espírito no dia a dia. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. E como nós entendemos isso, e nos enchemos do Espírito Santo, o nosso culto se torna verdadeiro. Aleluia! E como que o culto é verdadeiro? Está na Bíblia. Aqueles que me adoram em espírito, em verdade. Aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Esses sim, são cheios do Espírito Santo. Eles não estão aqui por causa do pregador. Eles não estão aqui por causa do pastor. Eles estão aqui não é por causa da ceia. Eles estão aqui é por causa de Cristo. Eles estão aqui para prestar adoração para Ele. Eles estão aqui porque estão cheios, têm sede. Eles querem buscar. E quem é cheio do Espírito Santo, o seu culto é cristocêntrico. Aleluia! Oh, glória! Não é o homem que aparece, não é o cantor que aparece, é Cristo. É Cristo que aparece, é Cristo que é principal, é Cristo que é poderoso, é Cristo que salva, é Cristo que cura, é Cristo que livra. É o culto cristocêntrico. Eu sei quem eu adoro, eu sei quem eu sirvo, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo? Aleluia, aleluia. Aleluia, vale a pena viver cheio do Espírito Santo. Porque quando nós vivemos cheio do Espírito Santo, o nosso prazer é no prazer da lei do Senhor. A nossa vontade é na vontade do Senhor.
O nosso querer é o querer do Senhor. E quando nós se enchemos do Espírito Santo, quem testifica isso? Não somos nós aqui, é o mundo lá fora. Eu tenho que parar por aqui. Quando eu e você é cheio do Espírito Santo, quem dá testemunho de nós é o mundo lá fora. Quando, aonde nós pisamos, aonde nós chegamos, o mundo olha e fala assim, é diferente, é crente, é homem de Deus, é mulher de Deus. E outra, e eles procuram quem? Fulano, Beltrano, ore por mim, ora para minha família, ora para minha empresa, porque verdadeiramente você é filho de Deus, você é homem de Deus, você é cheio de Deus. Só alcançamos esse nível quando nós entendemos o que Paulo está dizendo. Esse imperativo aqui, que Paulo fala em cheios, não tem como mais eu ir. A mensagem eu tenho que parar aqui. Se eu tivesse tempo, os irmãos iam entender a profundidade dessa mensagem. Mas quando Paulo fala assim, enchei-vos, aqui não é, ele não está pedindo, é uma ordem imperativa. Porque se eu sou cristão, se eu sou batizado, se eu sou salvo, que o Espírito Santo habita de mim, é uma ordem eu ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu não for cheio do Espírito Santo, eu estou blasfemando contra Ele. Porque se eu não preocupo, não busco de encher do Espírito Santo, o que eu estou fazendo na presença dEle? O que eu estou fazendo na obra dEle? O que eu estou fazendo no reino dEle? Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Não podemos tomar ceia sem ser cheio do Espírito Santo. Não podemos dar sem ser cheio do Espírito Santo. Não podemos cantar, pregar, dirigir alguma coisa ou fazer algo para Ele sem ser cheio do Espírito Santo. Crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Pastor, e como que eu busco isso? Primeiro, todo mundo sabe. Vigilância, oração, jejum, palavra, consagração. Tendo uma vida de santificação diária. Deixa eu fazer uma pergunta retórica. No ano 2024, quantas vezes que você jejuou no ano? Quantas vezes você se consagrou no ano? Quantas vezes você, esse mês eu vou me sacrificar para Deus, porque eu quero alcançar níveis que ainda não alcancei, que eu só vou alcançar quando eu ser cheio do Espírito Santo. Se eu e você quisermos ser revestidos de poder, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento, ele tem equilíbrio. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele sabe quando é diabo, quando é meninice. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem equilíbrio e sabedoria para resolver os problemas pessoais, familiares e espirituais. Por isso que a exortação de Paulo para um cristão é uma ordem. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. E o cristão cheio do Espírito Santo, vou falar, você que gostando ou não, ele tem prazer de vir para os cultos, ele tem prazer de estar na escola dominical, ele tem prazer de estar no culto de ensino, ele tem prazer de estar nas campanhas. Ele tem prazer de estar nas cadeias, nas ruas, pregando o Evangelho. Ele tem prazer de estar fazendo algo para Deus. Se você está perdendo essa vontade,
se você não tem esse entusiasmo, se isso não arde mais dentro de você, começa a preocupar, começa a pagar um preço, começa a ir para o joelho, coloca a tua boca no pó e começa a pedir para o Espírito Santo: enche-me, enche-me, Espírito Santo, enche-me, enche-me. Não podemos ser vazios. O mundo está se escambando para os dias maus, difíceis. Os países que estão em fora, muitos países, os países ditadores, já estão proibindo a Bíblia. E proíbem quem usar a Bíblia. Estão prendendo, estão matando, estão batendo. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa perseguição, Deus vai permitir chegar no Brasil. Vai chegar momentos que nós não vamos ter liberdade nem de cultuar dentro da igreja mais. De tão grande será a perseguição, a noiva do Cordeiro. Só vai resistir os que foram cheios do Espírito Santo. Só quem estiver cheio do Espírito Santo que vai resistir esses dias maus. Aqueles que não estiver cheio do Espírito Santo vão, vazar fora. Vão desviar. Vão acovardar. Isso eu falo geral. Vai ter pastor também que vai acovardar. Vai ter obreiro que vai dar na perna. Porque só resiste quem é cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. E essa oração. E nessa oração, eu quero que você faça oração. Pedindo a Deus. Pedindo a Ele que te enche cada dia mais. Que você venha transportar na presença dEle. Aleluia. E antes eu quero chamar aqui a nossa irmã Tamires. Onde está a irmã Tamires? Aleluia. E logo após o pastor Sebastião estará ministrando a ceia.